Coloca aí na tela, Daniel, o versículo que foi lido no início. Daniel capítulo 3, isso. Eu vou ser breve, irmão, só escute isso aqui. E responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Só mais um pouquinho de retorno. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. É assim, irmão Raimundinho. E se não fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Queridos irmãos, o pastor Wagner me passou o tema sobre o dia de hoje, falando do DIP, e também falando sobre a fé corajosa, não é isso? A fé corajosa. E quando ele me passou esse tema, eu fiquei, agora eu quero que todos escutem, que isso aqui é muito sério. Eu fiquei pensando comigo, o que faz, o que constrói a fé corajosa? Ouçam bem isso. Olha aí, é bem curtozinho, a fé corajosa. O que constrói uma fé corajosa? Qual é a base da fé corajosa? E eu coloquei aí na introdução, para os irmãos observarem. Quem está conosco pode colocar aí na tela, os irmãos acompanharem, baseada em Daniel. Eu coloquei, irmãos, algo muito espetacular, pensando sobre essa fé corajosa. Daniel capítulo 3, e firmado nisso, eu coloquei o seguinte. Está aí. Em todo o contexto bíblico, viver a fé verdadeira em Deus sempre se constitui um grande desafio. Olhe bem para cá. Eu lamento ter entrado aqui no Ocidente as ditas igrejas neopentecostais, que elas podem ter contribuído no aspecto social e também até mesmo para pregar o Evangelho. Mas eles construíram ou estão construindo uma fé que a dimensão dela é a fé apenas para resolver problemas de pessoas, é a fé apenas para enriquecer pessoas, é a fé apenas para o benefício das pessoas. E por que isso é perigoso, pastor Zéu? Porque a fé, na sua globalidade, na sua essência, ela deixa de ter a sua real natureza bem definida. Eu vou dar um exemplo aqui. Será se esses crentes que morrem lá no Oriente, esses irmãos que morrem por causa do Evangelho, será se a fé deles é pequena? Será se a fé deles é uma fé fragmentária? É uma fé que não é a da Bíblia? Porque se eu estou falando de uma fé que é construída para me tornar poderoso, para me livrar, para me enriquecer, para me dar poder, para não deixar que ninguém me toque, como é que fica esses irmãos ali do Oriente que têm uma fé e que essa fé faz eles morrerem por causa do Evangelho? O problema não é a fé deles, o problema é a nossa fé aqui no Oriente, no Ocidente. Eles lá estão vivendo a correta fé. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era como uma semente que era plantada para dar mais vidas. O Wright, escrevendo, ele diz que não é a igreja que possui a missão, é a missão que possui a igreja. E se a missão possui a igreja, eu morro por ela. Se a missão possui a igreja, eu não faço o meu querer, a missão é maior que eu. Só para os irmãos terem uma ideia, a fé de Abraão não foi uma fé de aventura, foi uma fé de renúncia.
A fé de Abraão não foi uma fé para crescer, foi uma fé para descer. Gênesis 12, primeiro, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é fé. Olha o que é uma fé corajosa. Para os irmãos terem uma ideia, a fé corajosa, ela não é uma fé que busca benefícios, ela não é uma fé que busca sucesso, ela não é uma fé que busca bem-estar. A fé corajosa não é uma fé que busca brilho, mas é uma fé que se sacrifica, é uma fé que quer viver o que Deus determina para a sua vida. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11, 27, pela fé, Moisés, não temendo a ira do rei, permaneceu firme como vendo o invisível. Olha o contraditório. A fé de Moisés fez Moisés abandonar o Egito, deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, deixar a glória do Egito para viver sofrendo com o povo de Deus, porque ele via o invisível. Ou seja, a fé de Moisés era uma fé de sacrifício. Que fé é essa, meus irmãos? Que fé corajosa é esta? E só para os irmãos terem uma ideia, a fé corajosa, ela não está firmada em cima de uma teologia, eu posso, eu determino, comigo é assim. Não. A base da fé corajosa não é a glória de alguém que cresce. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Se você ler um livro sobre pensamento positivo, se você ler um livro sobre riquezas, você vai procurar os maiores homens que conquistaram o topo do mundo. Agora, se você quer saber como viver a fé corajosa, você não pode ler a história de um herói poderoso. Você vai ler a história de um homem que por causa da cruz suportou o sofrimento, a morte, o escárnio, e por causa da cruz ele morreu para me dar vida e te dar vida verdadeira. Filipenses 2:8, a Bíblia diz que ele humilhou-se até o quê? Até a morte. E morte de quê? Então missão não acontece na sombra de grandes missionários. Missão acontece na sombra da cruz. Oh, aleluia. Um missionário, quando se dispõe a pregar o evangelho, ele não está em busca de melhores confortos, ele não está em busca de melhores lugares, ele não está em busca das melhores condições, ele não está em busca da proteção da sua vida, porque Paulo disse em Atos 20, 24 em diante: eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu continue a carreira que me está proposta. A minha fé corajosa, ela é baseada, construída, alicerçada, edificada na sombra da cruz. E por que essas pessoas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o irmão Nildo colocou esse tema, mas vocês sabiam que o norte da África, e vocês sabiam que o Oriente, parece um paradoxo, onde foi que Jesus nasceu, meus irmãos? Jesus nasceu na região do Oriente. Agora prestem bem atenção, aonde estão centralizados, ou aonde foi o palco do maior evento de fé? Mesopotâmia, Egito, Síria, Israel.
Jordânia. Olhem para cá, escute bem isso aqui. Parece um paradoxo. Aonde Jesus Cristo nasceu era para ter o maior número de crentes. E só para vocês terem uma ideia, dessa região saíram as 3 religiões mais famosas do mundo. Quais são elas? Cristianismo, islamismo, judaísmo. Essas 3 religiões mais famosas saíram de lá. Mas por que agora essa região se torna a mais perigosa para o cristianismo? Por que ela se torna mais desafiante? Por que ela se torna aquilo que é chamado janela 10x40? Por que aonde Jesus nasceu, até mesmo em Israel, se tornou o palco de atrocidades da fé? Logo após a morte de Jesus, 50 anos depois, o evangelho já estava frio, meus irmãos. Basta vocês olharem para as igrejas da Ásia. Mas o que é que torna uma igreja fria? No local onde Abraão nasceu, onde Abraão viveu, onde Jesus viveu. Por que se tornou tão fechado para o evangelho, que hoje nós temos que evangelizar essas regiões? E alto lá, correndo alto risco de vida. Eu, quando olho para isso aqui, me vem à mente o seguinte: Jerusalém se torna um local vazio de Deus, porque mata profeta, rejeita Jesus, e vai acumulando uma frieza espiritual. Israel se torna muito cético em muitas coisas, rejeita o Messias, e isso vai cada vez mais criando uma crosta, uma barreira na fé. É por isso que Jesus Cristo disse: nem mesmo em Israel eu achei tanta fé como neste. Eu vou dar um recado de Deus aqui esta noite para essa igreja. Crente que vive com a sua vida, acostumando ela longe da verdadeira fé, ele vai esfriando. Ele vai deixando de crer no sobrenatural. Já tem muitos crentes que quando vêm para um culto como esse, não crê mais no poder do Espírito Santo. Não se abre para o Espírito Santo. Senta no banco, é frio, é morto. Porque as coisas de Deus, elas só vêm para quem tem sede de Deus. Oh, aleluia. Quando Jesus grita no último dia da festa, João 7, 38, 39, ele diz: quem tem sede. Irmãos, o lugar aonde Jesus nasceu, aonde Abraão viveu, aonde os patriarcas viveram, o centro da fé se torna pobre de Deus. Agora o irmão tem fé. Tem irmão que diz: eu tenho fé para Jesus me curar, mas não tem fé para evangelizar. Eu tenho fé para Jesus abençoar minha casa, mas não tem fé para perder a vida pelo evangelho de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele nunca enganou ninguém. Ele disse em Mateus 10, 22: por causa do meu nome, vocês serão o quê? Odiados. Em Mateus 5, 11 e 12, ele disse: vão perseguir vocês, vão mentir contra vocês, vão falar mal de vocês, mas bem-aventurados, aleluia, aqueles que se regozijam nas tribulações,
Qual é o nível da fé corajosa, pastor Ziel? Eu tenho fé que Jesus cura. Quem aqui tem fé que Jesus cura? Não, está fraco. Quem aqui tem fé que Jesus cura? Isso. Quem tem fé que Jesus dá poder? Quem tem fé que Jesus ressuscita mortos? Vocês acreditam, irmãos, quando eu venho para cá, essa mulher ali, ela está ali. Eu não subo num púlpito sem falar com Deus. Não é aquele negócio assim, eu vou orar bem aqui, não. Eu tenho meu compromisso com Deus. E todas as vezes que eu estou aqui, eu digo, Senhor, eu não prego para trazer pessoas pela minha personalidade, de maneira nenhuma. Domingo passado, quando terminou aqui o culto, que uma senhora me procurou aqui, e ela conversando aqui com a senhora que estava aqui de Imperatriz, e depois ela disse, pastor Zéu, eu tenho que contar um testemunho, não sei se ela está aqui hoje. E o médico desenganou ela para morrer. Câncer em todo lado do corpo. E ela disse que um dia estava aqui no culto, e ela ouviu eu dizendo aqui, pregando, porque quando o pastor está pregando, ele está profetizando. Tem irmão que pensa que é só, ei, abra a tua boca, eu vou dizer um recado. Não, quando eu estou pregando, eu estou profetizando, porque eu estou pregando a palavra que dá vida. E ela disse que enquanto eu pregava, eu dizia, isso não vai ser para a morte. E eu repetia. E ela, quando fez os exames, o médico constatou já metástase no corpo. E ela veio aqui e contou para mim, pastor Ziel, depois eu buscando a Deus, e lá no consultório eu dizia, o pastor falou que isso aqui não é para a morte. Eu acreditei. Depois, pastor, busquei a Deus, eu senti que Deus me curou. E fiz os exames, pastor, estou curada completamente para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho fé que Jesus cura, eu tenho fé que Jesus liberta, eu tenho fé que Jesus é poder, mas eu também tenho fé para morrer pelo nome dEle. E hoje a minha mensagem não é a fé da cura, não é a fé do milagre, é a fé do testemunho. É a fé para a morte. Diga aí para o teu irmão, isso aqui é pesado, fé para a morte. Pergunta aí para ele, vira aí, pega na mão dele e diz, tu tem fé para a morte? Hein? Não, fale com autoridade. Tu tem fé para a morte? Quem de vocês aqui, irmão, tem fé de morrer por Jesus? Aqui tem um bocado que não tem fé nem para ser crente. Aqui tem um bocado que a fé dele é para botar banca nos outros, defeito nos outros. Aqui tem gente que a fé dele é só para passar um momento de culto. Aqui tem gente que a fé dele é só para ouvir uma boa música cristã. Essa fé dos crentes brasileiros, eu não sei mais nem o que é. É gente que diz que tem fé, mas está misturado com o mundo. É gente que diz que tem fé, mas é um testemunho fraco e frio, que não evangeliza Jesus para ninguém. Quem de vocês aqui essa semana falou de Jesus para alguém? Quem de vocês aqui? Levante a mão. Quem testificou de Cristo com amor para alguém? Vocês estão vendo? Mas quando chega na igreja, é botador de banca, bota banca em som, bota banca não sei em que, vai evangelizar, rapaz, que a tua fé não vale nada aqui dentro. Aqui dentro você não tem fé para nada. E isso aqui está cheio, não estou dizendo com esse daqui não, mas nós também precisamos trabalhar. Isso aqui ocupa um monte de homens, mas a maioria estão engravatados nos púlpitos da igreja, só para status de poder, e pouco testemunho evangelístico. Essa semana um irmão me fez uma pergunta, porque o pastor Wagner fez um relatório para mim e disse, pastor, o senhor já apresentou quantos pastores? 67. Depois que eu estou aqui. Pastores bons,
pastores, alguns com chamados. 67 os que estão aqui, mas é 70 e tanto com os que já saíram. Mas tem dia que eu me decepciono. Um dia eu até pensei assim, eu não vou mais com o negócio de apresentar ninguém não. Porque um bocado é só querendo saber quanto é que ganha. É só querendo saber aonde vai morar. É só querendo saber se lá é perigoso ou não. Que chamado é esse, meus irmãos? Que fezinha é essa? A igreja, a Assembleia de Deus, ela começou na época em que pastor era desafiado a pregar evangelho. Que botava facão em cima da mesa e revólver e dizia, se tu pregar aqui, tu morre. Quem de nós tem hoje essa fé? Agora essa fé para andar de BMW? Quem é que não quer? Vê o pastor Ziel aí andando de S10? Aí pronto. Se eu tivesse um filho, já ele também queria ser pastor. Eu sei que tem uns filhos que têm chamado. Mas eu pergunto, quem é que está evangelizando de casa em casa? Quem é que está trazendo uma alma para o culto? Antigamente os crentes saíam daqui, sabe como? Recebiam a palavra com alegria e durante a semana evangelizavam. E quando era domingo, pastor, está aqui uma pessoa que eu trouxe para o culto. Está aqui essa vida que eu trouxe para o culto. Qual é o teu nível de fé? E hoje eu vou falar para os adolescentes também, porque isso aqui abarca tudo. Eles tinham entre 16 a 17 anos. Tinham cargos públicos elevados. Mas escutem bem. Tem hora que Deus coloca desafio na nossa fé. Pode ser com a lei. Pode ser com a lei. Pode ser com um decreto. Capítulo 1 de Êxodo. Deus colocou o próprio faraó. Ali foi permissão de Deus. E quem estava pronto para viver a fé naquela época? Joquebede. Quando vocês olham para esse texto bíblico aqui, esses 3 jovens serão testados na sua fidelidade para com Deus. O rei Nabucodonosor, depois do capítulo 2, ele ficou com medo de perder a majestade, porque Daniel disse que a cabeça de ouro ia cair, e ele querendo deixar uma fama, um legado, ele construiu uma estátua, 27 metros de altura, 2,7. E aí ele faz essa estátua em honra ao seu Deus, em honra a Marduk, a sua divindade. Construir imagens era uma forma de exaltar os seus deuses, mas também impor a sua religiosidade. Esse rei aqui, ele estava tentando confrontar a soberania de Deus com o totalitarismo do Estado. Porque tem hora que o Estado não tem o que fazer e quer se intrometer em coisa de crentes. E também tem hora que crente não sabe o que fazer e quer se intrometer em coisa de Estado. Cada um no seu devido lugar. O Estado da soberania de Nabucodonosor queria implantar o totalitarismo e criar uma consciência de uma adoração falsa, de uma adoração fora dos padrões de Deus, e levantou uma estátua e ligou a adoração à estátua aos cargos públicos, prefeitos, sátrapas, presidentes, governadores. Venham e adorem a minha imagem.
É agora que Deus vai testar a fidelidade dos 3 jovens. Os 3 jovens tinham bons cargos públicos. Os 3 jovens eram respeitados. Os 3 jovens, eles tinham vidas sociáveis, agradáveis na Babilônia. Mas agora, ou era aproveitar a Babilônia, ou morrer em nome de Deus. Oh Deus, eu te agradeço. Graças a Deus, eu fui promovido. Eu estou com meu carrinho, eu estou com minha casinha. Glória a Deus. Eita, Deus tem me abençoado esse ano. É só bênção, né? Eu nem conto bênção. Faz um cultão. E se essas bênçãos acabarem? Hein, Raimundinho? E se essas bênçãos acabarem? Jó capítulo 13, se não me foge a memória, verso 15. Olha o que Jó diz: ainda que ele me mate. Eita glória. Ainda que ele me mate, eu vou continuar adorando ele. Oh, glória a Deus. Aí, é 13, 15. Ainda que ele, leia isso aí bem forte, igreja. Irmão, isso aqui não dá para um bocado de igreja que tem aí hoje. Não dá para um bocado de crente. Os crentes nenhum tem coragem de fazer essa oração aqui. Ainda que ele me mate, nele eu vou continuar esperando. Porque mesmo fora dele não existe saída, só existe saída com ele. Quem pode glorificar a Deus? Oh, aleluia. Nem que ele me mate. A tua casinha está boa, teu meninozinho adolescente está bom. E se amanhã esse adolescente, eu visito hospitais direto, irmãos. Aí quando dá fé uma pessoa diz: pastor, olha aqui por esse menino, 14 anos, o câncer está destruindo. Pastor, esse menino aqui pegou uma doença. Aí pronto. A minha menina, a Delva, tinha uma amiga que estava na flor da idade. De repente veio uma doença do nada, consumindo todo o corpo dela. A família fez de tudo, mas ela faleceu. Deixa eu dizer, tem muita adolescente dizendo que é brincando, não está levando a sério, não lê Bíblia, não ora. É uma fezinha só porque o papai vem para a igreja, a mamãe, não tem nada não. A Bíblia diz que cada um levará o seu pecado. É cada um que tem que ter seu compromisso com Deus. E olha para cá, fé corajosa é a fé que eu creio que Deus abre mar vermelho, mas é também a fé que eu digo, eu morro por ele. Os 3 jovens estavam bem. Aí o rei disse assim: olha, irmãos, aqui era uma adoração do Estado. Tem muito crente aí, irmão, que diz assim: se fosse hoje, pastor, eu dependo desse emprego, não é assim? E Deus vai me entender. Deus vai me entender, eu dependo desse emprego. Olha, pastor, eu sou escravo aqui nessa terra. Eu não sou. Então é o seguinte, Deus sabe, Deus conhece meu coração, que agora a conversa é essa. Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu não vou negar ele aqui dentro. E tu pensa que Deus quer que tu sirva a ele só inteiramente? Só pelo lado de dentro? Ele quer que tu sirva a ele pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Tu tem que saber que serve a Deus, mas o mundo precisa saber da tua fé e do teu testemunho, rapaz. Tem irmão que é crente só aqui dentro. Lá fora, no emprego, o pessoal nem sabe que ele é crente. No trabalho, pronto, ele é advogado, ninguém sabe que ele é crente. Ele é juiz, ninguém sabe, porque tem medo de falar na sociedade. Esses 3 jovens souberam do culto de Nabucodonosor. E quando souberam do culto dele, esses 3 jovens, eles não adoraram a estátua. E olhe para cá, tem 3 coisas que o diabo quer fazer com a nossa fé. Diga comigo que eu já vou encerrar. Diga bem forte comigo: desafiá-la. Só quem tem boca: desafiá-la, pervertê-la e comprometê-la. A fé desses jovens agora
elas foram dos 3 desafiadas. Mas ele queria contaminar. Olha, vocês podem vir adorar. Ele não proibiu eles de adorarem o Deus deles. Mas ele disse: quem não adorar a minha imagem, vai para a fornalha. Os 3 jovens não foram. O rei perguntou para eles: eu ouvi dizer que os invejosos foram lá. A Sadraque, Mesaque e Abidnego não adoram a imagem que o Senhor criou. E o rei disse: que negócio é esse? Por que vocês não estão indo? Da próxima vez, se não forem, porque qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente? Esses 3 jovens que tinham maturidade espiritual, equilíbrio doutrinário e vida de comunhão com Deus, eles disseram: majestade, nós não vamos te responder sobre este negócio. Oh, glória a Deus. A primeira coisa que eu pontuo aqui, irmãos, diga comigo bem forte: fé corajosa. Não, mas diga bem forte quem está no culto: fé corajosa não responde. Hoje vocês já viram, irmão, na hora que uma pessoa diz assim: tu não tem Deus, aí o irmão te amaldiçoou, em nome do Senhor dos Exércitos. Vocês já viram isso? Isso é falta de espiritualidade. Quem tem crença em Deus, está lá em Mateus 5,44, até pelo pior inimigo da tua vida, tu ora é por ele. Não existe essa da tua fé ser uma fé que responde. É porque o Nildo não colocou aqui, mas se ele pudesse colocar, hoje não. Mas quando ele pega, e o irmão fez a cena aqui, eles pegam: você nega Jesus, você quer servir a Alá, e ele diz: não, eu vou continuar com Jesus. Mete bala na cabeça, o fuzil entra rasgando, mas eles não negam a fé que tem em Jesus Cristo. E hoje, irmão, tem irmão que até diz assim: irmão, o pastor estava pregando lá, de repente alguém entrou, matou ele, parece que ele não era homem de Deus. Olha, está assim agora. E aí, e os apóstolos? O primeiro homem que morreu na Bíblia por causa do evangelho foi Tiago. Ele era crente ou não? E o Pedro morreu por causa do E o Paulo morreu por causa do E Estevão morreu por causa do E Timóteo morreu por causa do evangelho. É porque a nossa fé é raquítica, irmãos. Aí fica os ganhadores de dinheiro da televisão: venha para cá que você vai ver que aqui tem fé. Venha para cá porque aqui a mão de Deus vai estender. Cadê a fé para morrer pelo evangelho? Na hora que uma pessoa fala mal deles, eles vão para a televisão, para a rádio, para a internet, esculhamba a autoridade, esculhamba não sei. Que fé é essa? Fé em Deus não responde. Fé em Deus se posiciona. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão, a fé em Deus se posiciona. Eu pergunto aqui: os 3 jovens responderam para o rei? Os 3 jovens desafiaram a Deus? Vocês podem observar, até tem irmãs na igreja que a fé delas é para andar desafiando a gente. Quando você observa Êxodo 3, Êxodo 14, 13, Deus diz para Moisés: se posiciona. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão estar quietos, porque o Senhor é quem vai dar vitória para vocês. A fé não responde, irmão. A fé não é agressiva. A fé não anda desafiando autoridades. A fé se aquieta, a fé confia, a fé descansa, a fé se posiciona em Deus. Vocês se lembram que quando Golias veio para Davi, está lá no 17, lá pelo 46, 45, ele só disse assim, se posicionou, olha para cá, ele só se posicionou e disse assim: Golias,
Tu vens a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Então a fé corajosa é a fé que se pronto, eu vou te matar porque tu anda dizendo que Jesus é Deus. Eu vou te matar porque você anda pregando evangelho. Eu vou te matar porque você anda dizendo que Cristo é o Senhor. Não, pois tenta, bota uma bala aqui em mim para tu ver que tu vai morrer desgraçado. Não, deles que só estão dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Muitos que são mortos, Hebreus 11:33, muitos foram cerrados ao meio, mas não negaram a Cristo. A fé que se posiciona, irmãos, a fé corajosa é a fé que se posiciona. Mas deixa eu dizer uma segunda coisa: esses 3 jovens tinham bons empregos, tinham posição, foram desafiados na fé. Eles queriam que eles quebrassem Êxodo capítulo 20, verso 1, 2, 3: não terás outros deuses diante de mim, porque a idolatria corrompe. Eles poderiam adorar o Deus do Estado, mas Jesus Cristo disse em Mateus 4,10: ao Senhor Deus adorarás, só a Ele, e só a Ele darás culto. Eita, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o mundo só gosta de nós até o momento que a fé não interfere. No momento que a fé interfere, é assim, vou logo dizer para vocês: se a gente prega só o evangelho, olha, é só isso aqui, eles gostam. Agora quando você começa a pregar que cachaça, que fumo, que desgraça, que inferno, que ideologia de gênero, aí eles começam a te atacar, porque estão entrando nele. Agora quem vive o posicionamento da fé não tem medo de morrer pelo evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa fé ecumênica, essa fé, não, eu me dou bem. E eu me dou bem, olha para cá. Eu tenho um amigo feiticeiro lá em Coroatá, eu tinha muitos amigos macumbeiro. Pronto, mas era só amigo macumbeiro. Pronto, porque tem irmão que não, eu não, pronto. Agora na hora que não, é o seguinte, eu não creio nisso aqui. Eu vivo o que a Bíblia diz. Mas isso aqui é uma, não, eu vivo o que a Bíblia diz. Pronto, Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e acabou-se a conversa. A tua fé tem que ter posicionar. A moça aqui não pode ter vergonha, não pode ter vergonha de servir a Deus. Um dia eu vi uma irmãzinha aqui da igreja, e ela estava num shopping, aí ela estava com um bocado de amiga, e fez que não me viu, e eu disse: ela está me vendo, ela está me vendo. E com as coleguinhas, e ela andou para todo lado, eu fazia de conta, eu disse: eu vou até ver. Irmãos, Jesus disse: aquele que tiver vergonha do nome dele, aqui na terra, ele vai ter vergonha dele diante do Pai. Tem irmão, olha para cá, eu não estou me importando se ele é médico, se ele é juiz, se ele é deputado, se ele é governador, se ele é senador. Tem muitos aí que não tem vergonha de adorar seu Iemanjá, não tem. Vai para a Rede Globo, fala em Iemanjá, fala em tudo tipo. Aí eu vou ter vergonha de abrir a minha boca e dizer que eu adoro o Deus que é vivo. Se posicione. A segunda coisa, a tua fé, ela tem que ser vivida plenamente em Deus. Coloca o 17, olha aí, o 17. Ela é vivida plenamente em Deus. Observe que o rei, ele diz: qual é o Deus que pode livrar vocês? Aí eles disseram: eis que o nosso Deus a quem nós... Pronto, eles iam servir? Vamos lá, eles iam servir? Eles faziam o quê? Eles já serviam. Ou seja, vida comprometida. Eu posso ter o melhor emprego na Babilônia, mas eu não sirvo a Babilônia, eu sirvo ao Deus que é maior que a Babilônia. Eu posso ter o melhor título nesta terra. Tem irmão que pergunta: pastor, e um crente pode ser governador? Pode. José de Arimateia era o quê? Era governador, mas servia a Jesus ou não? Servia. O Nicodemos era poderoso ou não era? Servia Jesus ou não servia? Agora deixa eu dizer uma coisa aqui esta noite: a fé corajosa, irmão, a fé corajosa,
Ela não vive em busca de opções, ela é decisiva. Eu sirvo a Deus continuamente. Eita, mas é gostoso, irmão. E olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse é o diferencial. Tem irmão que só serve a Deus na crise. Tem irmão que só busca a Deus na batalha. Tem irmão que só busca a Deus quando está passando por uma prova. Agora esses aqui não. Eles disseram: nós já servimos a Ele. Nós servimos a Ele. Aí é por isso que eles disseram: eis que é o nosso Deus, a quem nós servimos. Quando você lê Daniel 6,10, a Bíblia diz: e quando Daniel soube que a escritura estava assinada, o que foi que ele foi fazer? Ele foi orar, mas ele foi orar como? Como de costume. Não foi uma campanha para Deus livrar ele do decreto. Ele já orava constante. Oh, meu irmão, é bom ser crente contínuo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não sou crente de farofa não, irmão. Minha marcha é essa daqui todo o tempo. Agora toda semana eu tenho meu compromisso com Deus. Toda madrugada eu tenho meu compromisso com Deus. Aí, irmã Lucinda, quando a prova intensifica, aí eu digo: Senhor, mas tu sabe, eu tenho te buscado. Eu só digo assim. Às vezes aqui tem irmão que me conta sonho. Aí pronto, um conta sonho, outro conta sonho. Agora mesmo essa mulher do Luiz me contou um sonho, e é o mesmo sonho que ela teve, eu também tive. Aí tem irmã que me liga: pastor, você vai entrar numa prova. Aí sabe como é que eu digo? Senhor, eu estou te buscando todo dia. Aí pronto. Agora quem não vir buscando ele todo dia, na hora que tem um sonhozinho diferente, aí vai na casa da Chica, ele sobe monte, ele fica desesperado, não dorme mais. É porque não vive servindo a Deus direto. Eu vou só mostrar para vocês o que é uma fé tranquila. Olha aí, coloca bem aí, Daniel. É a irmã, né, que fica lá? O nome dela? Amanda, coloca aí o texto bíblico, Amanda, de Jó 1, verso 20. Olha aqui, olha que tipo de fé é essa. Olha aqui. Olha que tipo de fé é essa. Depois que a casa se acabou, morreram os meninos, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo. Aí a Bíblia diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Olha o que é que ele diz agora no 21. Olha aí, olha como é que ele faz. Coloca: e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Pronto, coloca só esse ponto aí. Quem quiser anotar essas referências, eu não vou citar, meu tempo aqui já foi embora. Mas eu vou finalizar dizendo uma coisa. Isso aí, volta aí no ponto 2. Aí vocês podem anotar essas passagens bíblicas, que eu gosto muito da Bíblia. 2 Crônicas 20, verso 12, Josafá disse: eu não sei o que fazer, eu estou com medo, mas os meus olhos estão postos aonde? Estão postos em ti. Pronto. Marcos 9, 23. Vocês sabem, ao homem pode ser impossível, mas para Deus é o quê? Nada é impossível. Esse é o Deus que você serve e que nós servimos. Em último lugar, coloca o verso 18. E aí eu fecho aqui nesta noite. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmão, depois que eles disseram essa palavra, a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira. Mas esses jovens não estavam ligando para emprego, não estavam ligando para posição. Essa aqui é que é a fé corajosa. É a fé que vai aguentando até onde pode. Quando ela vê que não aguenta mais, ela estoura. Pois já que tu está com besteira, rei, nós não vamos adorar nem estátua, nem imagem. Tu pode inventar o que quiser, pode tomar nosso emprego, pode nos matar, mas da nossa fé nós não vamos abrir mão dela nunca. Irmãos, ei, Raimundinho, é bom ser crente assim, rapaz. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse verso mostra que eles tinham tudo. O rei se zangou e mandou esquentar a fornalha quantas vezes? Interessante, irmão. Sheva é a palavra para número no hebraico, é o número 7. E quando você pega Shavuá, é a palavra semana, é o número completo.
Aqui era para mostrar que o castigo que eles iriam receber era intenso, era completo. Ele mandou pegar e disse: já que eles estão com saliência, bota eles desse jeito aí, com turbante, com a roupa, com a calça, porque vai ficar melhor para eles se acabarem de imediato, e 7 vezes vão torrar eles. Mas tem uma coisa: eu honro os que me honram. Quando jogaram eles, irmãos, interessante, olha para cá. O fogo não queimou eles, mas só queimou as cordas que estavam amarrando eles. Você entendeu? Eita Deus, quem glorifica a Deus, irmão? Os homens que foram jogar, a quintura destruiu. Aí a Bíblia diz que o fogo queimou os homens do lado de fora e queimou só as cordas. E não queimou nem o turbante, nem o barbante, nem a calça, nem camisa, nem nada. E a Bíblia diz que na hora que jogou, soltaram eles e começaram a passear no meio do fogo, e o Senhor Deus apareceu entre eles. Eita, glória a Deus. Aí o pastor está dizendo aqui, a Bíblia diz que o rei mandou tirar eles. Mandou tirar, e a Bíblia diz que nem tinham o quê? Pronto. Irmão, aqui é muito comum, mas ali mesmo no Coroatá faz muita caeira. E quando a gente até ia para o culto no interior, todo arrumadinho, na hora que passa na frente da caeira, o que acontece? Hein? Você vai para o culto cheirando a caeira o tempo todinho, só a fumaça. Agora imagine, o camarada está dentro de uma fornalha, que o grau ele aumentou 7 vezes mais, torrou as paredes da fornalha, matou quem jogou eles dentro, mas quem foi fiel a Deus com fé corajosa, Deus lhe honrou. Oh, aleluia. E o irmão já citou aqui Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que hão de padecer. Eis que alguns de vós vão ser lançados aonde? Pronto, está aí, olha, na prisão. E aí, alguns serão tentados. E vocês vão ter uma tribulação, mas aguenta. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ei, irmão, hoje aqui não é muito de glorificar, não. Porque essa tua fé, essa tua fé. Eu sou o seguinte, irmão, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, todo mundo, eu também tenho. Agora tem uma coisa. Eu quando vou pregar na rua, eu vou preparado. Eu quando vou pregar num culto, eu vou preparado. Pronto. Até quando eu entro num avião, eu já entro preparado. Pronto, está ela aí, a minha esposa. Eu garro na mão dela, Senhor, abençoe esse voo. Mas a nossa vida está em tuas mãos. Pronto, se pipocar, pipocou. Não é assim? A nossa fé tem que ser uma fé o quê? Eu não sou crente aqui, irmão, para fazer charme não, irmão. Eu não estou aqui na igreja para botar banca. Olha, eu estou aqui há 13 anos, vocês nunca me viram botar banca aqui em nada. Eu não vivo aqui para ser servido, eu vivo aqui para servir. E tem uma coisa, mas eu vivo para viver a minha fé. E a minha fé tem que ser de testemunho vivo, meus irmãos. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Pegue essa palavra testemunha, mártires, é morte, é o poder que Deus me dá, se possível, eu vou até morrer pelo Evangelho. Não tenha medo de feiticeiro, não tenha medo de mendiga, não tenha medo de diabo. Viva a tua fé com coragem. Tem crente que não pode ver um demônio que ele corre. As autoridades, coloquem, eu encerro. Atos 4:19. As autoridades olharam para os apóstolos. Ei, mais bonitos aqui. Olhe para cá. Eles disseram: vocês não podem mais falar no nome de Jesus aqui dentro. Acabem com essa doutrina. Parem de falar no nome de Jesus. Aí eles respondendo disseram: Pedro e João, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Olha o 20, meus irmãos, olha o que ele diz: porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos o quê?
ouvido. E aí pronto, irmão. E aí sabe o que eles fizeram, Raimundinho? Depois que eles desafiaram essas autoridades que queriam contrariar, eles foram orar. Porque para ter ousadia, você pode observar lá no grego, aí há ousadia para falar. A Bíblia diz nesse capítulo 4, verso 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, e falava com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, e quando você lê Atos 5:29, coloca aí na tela, se não me foge a memória, eu creio que é. Coloca aí. Pedro respondeu, e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que? Pronto. Até as irmãs de idade, das irmãs do ciclo de oração, estão mudando. Está tudo fraquinho, nossa irmã. Cada dia fraquinho. As irmãs do ciclo de oração antigamente eram uma autoridade. Elas iam para o lugar, uma mulher cheia de Deus. É porque fuxica é uma de fuxicada velha. Aí vai para lá e quando fica no ciclo de oração, eu não gosto desse hino, eu não gosto desse horário. Vai orar, rapaz. É uma fuxicada velha no WhatsApp. Aí o ciclo de oração não presta mais não, irmão. É umas irmãs que só querem ser bonita também, não dobra o joelho. Tudo vaidosa véia, tudo querendo imitar o mundo. Vem para o culto toda mostrando a surraca véia, mostrando os seios do lado de fora, adorando com a surraca véia, a roupa véia. Aí, Espírito Santo, eu estou aqui. Jezabel, o Espírito Santo só entra em quem tem temor de Deus. A mulher que vem para o culto e que vem para a oração, o corpo dela é santo, a atitude dela é santa, minhas irmãs. É assim. Estou lá dizendo para você, vocês não vão me ver. Tem um bocado de pastorzinho velho agora também que tem o que fazer. Aí tudo indo na academia com os peitinhos do lado de fora, a camisa acochada. Aí cuidando da saúde para pregar o evangelho. Há um demônio no couro dele nessa hora. As irmãs acham bom. Aí pronto, é isso, ungido. Deus te ajude, vai nessa fé. Ela também não presta, não é assim? Pronto. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não temos mais essa fé que os apóstolos tinham. Se eu morrer, eu sou do Senhor. E se eu viver, eu sou do Senhor. Eu vou finalizar. Um pastor foi dar um estudo lá no Oriente, porque ele era muito conhecido. E quando chegou lá, ele disse assim: antes de eu começar esse estudo, eu quero ouvir o testemunho de vocês. Aí um disse assim: olha, eu perdi essa perna porque eu estava pregando para Jesus e eles meteram bala e eu não neguei Jesus. Aí o outro começou, cada um começou contando uma história. Quando terminou, o pregador disse assim: meus irmãos, eu não tenho estudo para vocês. Vocês é que têm estudo para mim. Eu não tenho esse nível de fé que vocês têm. Aí. Que Deus tenha misericórdia do Tirirical. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Vamos viver essa fé. Ontem eu estive em 2 igrejas em São Paulo. 2 igrejas. Todas as 2 eu preguei. Todas lotadas. E eu fiquei admirado. O avivamento, a glória, a pureza e a união, eu fiquei admirado. Eu disse: meu Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em plena capital, os templos lotados. E eu disse: meu Deus, é coisa do céu. Pronto. Um irmão que foi me buscar no aeroporto, aí ele disse para mim, servindo a Deus: pastor, com alegria. Pronto. Ele foi me buscar numa BMW. E aí, pronto, eu disse: aí, esse carrinho aqui, irmão, é uma BMW. Eu disse: né? Pronto. E aí, pastor? Todo dia eu estou no culto, pastor. Todo dia eu estou servindo a Deus. É assim, acho bonito. Gente que pode ter tudo, mas não deixa de servir
a obra de Deus, cooperando com amor, com alegria, com humildade, com simplicidade. Porque isso aí, irmão, não depende. Tem irmão que tem uma BMW, ele é humilde. Tem irmão que tem um Fusca, ele é humilde. Mas tem irmão que tem um Fusca e é orgulhoso. É orgulhoso, a mulher também. Aí pronto, é o não me toque. Pronto. Às vezes está devendo todo mundo, mas só para mostrar que tem um carro. Aí pronto. Que Deus te ajude e vamos viver essa fé corajosa. Quem tem fé para isso? Mas eu quero orar por você. Essa fé é inegociável, ela mantém a fidelidade. Jesus disse em Lucas 9,62: aquele que coloca a mão no arado, não faz o quê? Não volta para trás. Mesmo sentado, fecha os olhos. Senhor Deus, toca em nós e nos dá um nível de fé que jamais venhamos negar o teu nome. Senhor, eu não sei qual é a situação que nós vamos passar, ou a experiência que qualquer um dos irmãos aqui terão, ou quem está lá do outro lado. Mas uma coisa é certa, Senhor, nos dá a mesma fé que Paulo disse: nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nos dá a mesma fé de Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Senhor, coloca na juventude, coloca nos irmãos a mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se importaram para a glória da Babilônia, mas honraram Deus Todo-Poderoso. Nos dá essa fé, em nome de Jesus.